Muito bem, agora eu creio que sim, agora eu creio que deu certo. Ah, Jesus, Senhor Jesus. Bom, irmãos e irmãs, Jesus é o Senhor. Chegamos à mensagem de número 20. Vamos ter bastante comunhão e alguns princípios que regem aí a vida da igreja, mas, nós estamos aí no alimento diário, afinal, o que detém o anticristo. E ele compõe a série de estudos onde nós somos chamados pelo Senhor para o seu reino e glória. A mensagem de número 20, aprendendo com a parábola da figueira. Leitura bíblica, Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós já vamos iniciar lendo aqui esses versículos, 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Versículo 33, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Essa parábola, ela é uma figura com respeito a Israel. Jeremias, está no Antigo Testamento, vamos lá, por favor, Jeremias capítulo 24, versículo de número 2, nós vamos até o 7. Tinha um cesto figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Do modo por que vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Então, na verdade, essa parábola de Mateus 24 diz respeito à história de Israel. E nós vamos ver como que essa figura se aplica na vida da igreja. Mas, antes disso, oração, consagração para nós esvaziarmos e darmos liberdade para que o Senhor possa alcançar espaço no nosso coração. Senhor Jesus, Senhor, nós abrimos o nosso coração a Ti, pois cremos na Sua palavra, cremos na Sua promessa, na história ocorrida com o homem desde a sua criação, e cremos que nesse momento o Senhor estará dando a cada um de nós uma oportunidade para aprendermos lições e sermos renovados dentro daquilo que o Senhor preparou para nós. De fato, queremos aprender com essa parábola e que todos esses acontecimentos à nossa volta sirvam de advertência para cada um de nós, para como temos vivido nesses últimos dias. Por isso nos esvaziamos de toda a nossa história, de todo o nosso antigo aprendizado, para sermos renovados nessa noite, mediante o Seu Espírito que habita dentro de nós, que opera eficazmente em nós. Pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo se movem dentro de todo aquele que crê. E nós cremos, Senhor, que nessa noite nós não estamos aqui por acaso, não estamos aqui de maneira isolada, mas temos um Deus que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado e que tem aberto a Sua palavra para nos estruturar para dentro do Seu plano. Fala com cada um de nós. Os que estão em suas casas, nós queremos de fato que a Sua palavra possa alcançar cada um nesse momento e que ela continue cada vez mais produzindo frutos dignos da Sua justiça, frutos dignos do Seu Espírito, da Sua vontade e do Seu plano. Abrimos o nosso coração a Ti. Fala conosco, Senhor. Supre-nos aqui. Senhor Jesus. Aleluia. Oh, misericórdia. Bom demais. Bom demais. Bom, isso aí, irmãos. Nós vamos aplicar. E depois a gente vai entrar num aspecto mais claro sobre essa questão aí da nação de Israel. A primeira coisa que nós precisamos perceber é o seguinte: no Antigo Testamento, o plano de Deus estava diretamente ligado a Israel. O povo de Israel se tornou a nação escolhida para manifestar, expressar o plano ou o cumprimento do plano de Deus nessa terra, o reino dele nessa terra. Mas nós sabemos que ao longo da história aconteceram algumas coisas. No Novo Testamento, nós estamos hoje com a igreja, que é coluna e baluarte da verdade, fundamento da verdade. E aí existem estruturas
que regem a vida orgânica da igreja. E 1 Tessalonicenses, por favor, aqueles que estiverem com a Bíblia aí, eu vou estar um pouquinho acelerado, porque como eu não tenho os irmãos aqui perto para sentir a habilidade dos irmãos na leitura da palavra e da Bíblia, eu vou talvez acelerar um pouco mais. Mas não se preocupe, como isso aí vai ficar gravado, fica fácil de depois você consultar aí. Então, 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 1, versículo de número 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai a abnegação do vosso amor, ou seja, o seu serviço, o seu trabalho, né? a sua consagração, a sua entrega em amor. Primeiro vem a operosidade da fé, que é o serviço da fé, a obra de fé. A abnegação do vosso amor, ou seja, o labor, a sua entrega em amor. E também a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem três coisas, três fundamentos cruciais para mim, para você, como filhos de Deus, para viver de fato uma vida da igreja. Está aqui, ó. Primeiro, a operosidade da vossa fé. Viram que está falando da vossa? Embora eu gostaria que você sempre ligasse isso. A gente sempre menciona. O ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Então, eu não estou falando para você apenas, mas primeiramente para mim. Então, ao mesmo tempo que você está tomando essa palavra, eu também estou tomando para mim. Então, é como se eu estivesse falando para mim. Embora eu estou diante aqui de um aparelho, mas eu sei que todos os irmãos estão aí acompanhando e muitas outras pessoas mais, e aí é importante que você tenha isso. Então, a primeira coisa, como que está a sua fé? Diante de tudo que nós estamos vendo. Nós estamos num período aí de isolamento, então daqui a pouco eu tenho lockdown aí, horário, né? Então eu tenho só até 15 para 8 aqui, mais tardar 10 para 8, que dá tempo de eu arrancar e chegar na minha casa. Está tudo trancado aqui, estou aqui com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, sozinho também não. Então, na verdade, aonde que está a nossa fé? É apenas uma vacina, uma coisa qualquer que esteja fora de nós? Porque a fé opera dentro. E se nós vemos lá em Hebreus de maneira bem clara, bem simples, Hebreus mostra para nós que a fé, ela é a certeza de coisas que ainda nós não vimos, nós estamos esperando ainda, e ela é a convicção de fatos que a gente ainda não viu. É a certeza daquilo que nós estamos querendo e a convicção daquilo que nós nem vimos ainda. Então, nós, a primeira coisa que precisamos exercitar é a nossa fé. Por quê? Muitos filhos de Deus estão nesse período de isolamento, sua fé está apagando. Então a sua estrutura de viver a vida da igreja está balançando. Bom, outra coisa é a abnegação do vosso amor, ou seja, e o amor para com aqueles que Deus colocou à sua volta. Os irmãos, lembram de Evangelho de João? Quando nós cremos no Senhor Jesus? Mas a todos quando receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do sangue, mas nasceu de Deus. Então aquilo mudou a nossa estrutura. E aí há um vínculo. Deus amou o mundo de tal maneira e se deu por nós. Então o amor é alguém que se dá. Nós estamos nos dando uns pelos outros. E agora com o isolamento, então, tem várias justificativas para enfraquecer esse amor. E outro é a firmeza da vossa esperança. Eu mencionei um fato aqui, é um fato complexo, porque nós temos que nos medicar, temos que usar os métodos racionais para a nossa proteção, mas é apenas isso. A nossa esperança em Cristo é só nessa era. É só agora, nessa época. Todo dia, irmão, eu tenho um motivo para renovar minha esperança. Porque o Senhor me deu mais um dia, mais uma oportunidade. A misericórdia dele se renovou. Então, se essas três bases, esses três fundamentos são bem aplicados no meu viver, isso vai me dar uma excelente estrutura para viver a vida da igreja. A gente vai ver que Israel perdeu tudo isso. Perdeu toda a estrutura, toda a base, porque rejeitaram o falar daqueles que foram colocados para que eles ouvissem. E nós hoje estamos debaixo de uma linha
Nós estamos bem guardados debaixo do falar profético. A palavra escrita e a palavra falada, ou a palavra falada e escrita, porque primeiro veio falar, depois escrito. Disse Deus. Vendo? Deus disse, aí veio a escrita. Bom, Romanos capítulo 10, versículo 12, aqui mostra uma fonte muito forte. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O Senhor Jesus. E aí vem então mais um princípio. Quando nós invocamos esse nosso Senhor, qual é a proporção da riqueza dele na nossa vida? No momento em que o clamamos, 2 Tessalonicenses, vamos lá. Irmãos, eu vou ficar assim, tá? Fala que eu sou acelerado, vou fazer o quê, né? 2 Tessalonicenses, é o capítulo 2, versículo 15. Olha bem. 15, está aqui. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então aqui, eu não gosto nem muito dessa palavra, não, ela me dói um pouquinho na hora que fala, tradição. Eu prefiro traduzi-la, prática, as práticas que nos foram ensinadas. Nós ouvimos agora ali em Romanos sobre invocar o nome do Senhor. Então nós temos 5 práticas tão gostosas, suaves, que são inseridas em nós ao viver a vida da igreja. Invocar o nome do Senhor, orar e ler a palavra. Nós pegamos a palavra e podemos orar e ler, podemos desfrutar dela como oração, trazendo essa palavra escrita para dentro do nosso espírito, para dentro do nosso ser, para dentro da nossa alma. Falar e cantar os hinos. Ó Senhor Jesus, podemos falar e cantar os hinos, desfrutando de cada estrofe, de cada frase contida no hino. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças à soberania de Deus, quantos hinos nós temos para estarmos louvando constantemente. Ó Senhor Jesus, também temos ruminar e profetizar. Então vamos lá, 5 princípios, que poderia usar o termo aqui tradição, eu vou usar princípios para não criar nenhuma barreira. Invocar o nome do Senhor, orar e ler a palavra, falar e cantar os hinos, ruminar e profetizar. Falar Deus, falar por Deus, falar Deus para dentro das pessoas. Aí Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, olha como que ele mostra isso para nós. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós sabemos como, e está claro esse versículo aqui. Ouvir e praticar. Não apenas escutar. Precisamos ouvir, receber a palavra e praticá-la. Aí nós seremos comparados. Opa, esse é prudente. E aí a nossa estrutura, a estrutura orgânica da nossa vida da igreja vai ser cada vez mais consolidada, mesmo diante dessa pandemia. Igual, é um detalhe, isolamento, não temos reunião. Irmãos, vocês não sabem o tanto que eu sofro por causa disso. E eu sei que tem muitos que estão sofrendo com desespero de estar aqui, nesse lugar. Mas, às vezes, alguns poderão se acomodar. A sua estrutura vai ruir. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e possamos nos arrepender em ocasião oportuna para ganharmos a sua graça e a sua presença. E não venha a ocorrer conosco o que ocorreu com Israel. Mateus 21, aqui pertinho, versículo 33. 21, 33. Bom,
Essa parábola é uma parábola muito forte, tá, irmãos? Ela vai do 33 até o 45. Como por causa do tempo, eu tenho que otimizar aqui. Ó, já passaram 15 minutos, eu tenho que otimizar o tempo. Então vamos lá. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de uma casa, que plantou uma vinha, cercou de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a. Confiou, entregou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando-os, os servos espancaram um a um, mataram ao outro e outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e tratando-os da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Tudo isso, irmãos, é uma figura do que aconteceu no Antigo Testamento para o Novo Testamento, com a nação de Israel. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores maus? O que você faria se fizessem isso com aquilo que você tinha e confiou? E depois você enviou o seu filho, e eles ainda mataram o filho. O que você faria? Versículo 42. Nunca lestes? Perguntou-lhes Jesus. Nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E a gente sabe que a nação de Israel rejeitou o Senhor Jesus. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Aleluia! Ai, Jesus! Irmãos, nós éramos indígenas, mas fomos inseridos nesse processo. E agora, como que nós vamos agir? Vamos deixar? Vamos relaxar a guarda diante de um fato tão culminante que está aí, declarando escancaradamente a volta do Senhor? Segundo Crônicas, aqui todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Irmãos, nós precisamos nos esvaziar para hoje, diante de tamanha graça que está sendo dada para nós nos tornarmos desleixados. Vira e mexe, eu tenho comunhão com algumas pessoas. Aí na comunhão, a gente lembra disso. Quando você amanhece, começou o dia, o que você faz? O que você vai fazer? Irmão, no mínimo você tem que buscar o Senhor, invocar o nome do Senhor, clamar pela presença dEle, reivindicar, porque não exigir. Exija a presença do Senhor Jesus na sua vida, para que Ele possa mudar a sua história, possa fazer de você alguém blindado, guardado e protegido, a ponto que você tenha essa convicção, tenha essa segurança, tenha essa certeza de que tem um Deus aí poderoso para guardar você, para te livrar de toda essa onda maligna que assola a humanidade. Mas você é filho de Deus, você não é um qualquer, você não é comum, alguém lançado de qualquer maneira, mas você está inserido no plano de Deus, no Novo Testamento, que é a igreja, coluna, baluarte da verdade, da realidade. Mas se nós não tivermos essa atitude, essa ousadia, ó Senhor Jesus, nós já sabemos, o Senhor não nos deu espírito de covardia. Tem muitos covardados com medo, morrendo de medo. Cadê a presença do seu Deus, do seu Senhor? Ele é poderoso, nós não. Irmãos, nós não. Nós somos fracos, somos frágeis, somos mortais. Mas o seu Deus, o meu Deus, é poderoso. Ele tem poder sobre tudo nesse universo. E nós vamos ver isso. Vamos lá, onde que nós estamos? Ai, meu pai, 2 Crônicas, capítulo 36. Ó Senhor Jesus, 2 Crônicas, capítulo 36. É isso mesmo.
Olha bem, como que começa esse processo de queda, de degradação, e ele é gradativo, né? Vai assim, ó, de forma gradativa. Versículo 15, o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. O que aconteceu com eles? Versículo 16, olha bem. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Zombavam, desprezavam. Ó Senhor Jesus, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio. Eu não sei como está a sua comunhão com Deus, mas nós estamos preocupados. Uma coisa é eu ser um cristão aqui, mas e o meu viver? E esse falar profético tem sido dado a nós. As duas coisas básicas, tá? A Bíblia mostra isso para nós e nós temos recebido isso nesses últimos dias. A palavra falada e a palavra escrita. Daqui a pouco está chegando alimento diário para nós, igual chegou dessa série aqui que nós estamos estudando agora. O Senhor nos chama para o seu reino e glória. Então está fechando e aí vai vir a igreja coluna e baluarte da verdade. E vai vir uma série de mensagens. Mas como que está o nosso ouvido? Para onde ele está direcionado? E os olhos do nosso coração? Para onde? Aqui, esse povo estava nessa situação. Tem mais, Isaías 29. Isaías 29, versículo 13. 13. Ah, Jesus. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Mecanicamente. Maquinalmente nós podemos falar mecanicamente, exteriormente. Tipo, eu pratico só para mostrar para os outros. A minha realidade é outra. É o crente meia boca. Nem dá para falar que tem boca um negócio desse. Mas aí, está aí. Irmãos, nós estamos sendo provados. Como que nós estamos reagindo com essa palavra? Se de fato tem sido uma realidade para nós, como filhos de Deus, viver nesses últimos dias. Imagine nessa situação tão leve. Eu estou falando leve, que ainda não chegou a grande tribulação. O pau vai quebrar nela. Situação tão leve. Nós já estamos assim. Imagine, na hora que vier o anticristo mandando todo mundo tem que fazer marca de besta. Como é que vai ser? Que o Senhor possa mudar ainda nessa história. Eu creio, irmãos. Eu creio. Às vezes, olhando para mim, como eu já disse, por favor, irmãos, não tome essa palavra especificamente como se tivesse aqui um médico que dá receita para todo mundo, mas ele mesmo nem chega perto do que falou para te curar. Mas não, os meus ouvidos estão aqui. E o meu desespero também. De ouvir com realidade o que Deus preparou para mim. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Isso aqui, ó, nós não conhecem, mas caiu no Novo Testamento, é para nós, né? Está pertinho de nós, né? Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está, longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quantas coisas! Fica fácil ocultar. Fica fácil. Você imagina a história do Daniel, ele mais 3 companheiros ali, né? Na Babilônia, diante de tudo aquilo ali, só eram os 3, 4 ou 3. Olha bem, e nós hoje? Mas, Jesus, Evangelho de João, o capítulo 15, versículo, é Mateus aqui, eu peguei, não é o 15, isso. Então aqui, em vão me adoram, ensinam da doutrina que são preceitos de homens.
Mas no Evangelho de João, capítulo 15, eu e você fomos inseridos. E nós não éramos parte desse processo. Mas o Evangelho de João fala que o Senhor nos colocou numa videira verdadeira, onde Deus é o agricultor. É Deus que faz. Então, irmão, entenda uma coisa, você está numa videira verdadeira, a sua vida saiu, você foi transportado, amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso, você foi transportado por causa do Evangelho eterno, você saiu da morte, da condenação, do império de trevas, para servir um Deus vivo e verdadeiro, foi transportado para o reino do Filho do seu amor, ó Senhor Jesus, Deus fez isso por você, e para você. Agora, o fato é aqui, ó, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Ó Jesus! Irmãos, o que é que nós estamos produzindo, hein? Versículo 3, vós já estáis limpos. Pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Palavra falada, palavra escrita. É só aplicar. Permanecei, olha o princípio, olha onde que está a fonte, olha onde que está o processo. Permanecei aonde? Em Cristo, em mim, em Cristo, tá? Em mim, e eu permanecerei em vós, aleluia! Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em Cristo. Então, quando eu permaneço em Cristo, Ele permanece em mim. É isso que nós precisamos ter. Hoje nós temos que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir para lá, tem que ir para cá, tem que ir para aquilo lá. Na hora que libera as reuniões, a dificuldade de vir para a reunião, meu Deus do céu. Senhor Jesus, irmão, tem espaço. Se você quiser sentar no teto, senta no teto. Se quer no porão, senta no porão. Onde você quiser. O fato é, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. São princípios. Aí, à medida que você vai abrindo esse leque e vai acomodando no cantinho do seu reservado, aí você vai ficando acomodado. Irmão, nós vamos ficando acomodados. Aí haja academia para trazer você de volta. Haja academia, haja aparelho, pode pôr esteira, pode pôr escada, pode pôr bicicleta, pode pôr o que for, não tem jeito. Mas se Cristo se torna real através do seu invocar, através do seu orar, através do seu cantar, falar, através do seu ruminar e através do seu profetizar, tudo muda, tudo muda. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ai, eu quero essa mudança para mim, mas quero mesmo. Bom, então vamos fazer aqui agora uma correlação da igreja com a nação de Israel. É só a gente lembrar do Evangelho de João, capítulo 1. Jesus veio para os que eram os seus. Quem era? Israel. Mas os seus não receberam. Isso está no versículo 11. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Algumas versões falam direito, mas eu gosto dessa que fala poder. É poder. É poder. Lembra daquele hino? Há poder, sim, força e vigor. Só no sangue de Jesus. Então, à medida que o Senhor nos deu o poder, de quê? De sermos feitos filhos de Deus. Nós não somos desse século, nós não somos dessa bagunça toda que está por aí, nós não somos dessa contaminação toda que está aí, nós não somos dessa miséria que existe hoje prevalecendo sobre a humanidade, seja em todos os âmbitos e todos os níveis. Nós não somos disso aí, nós somos de Deus. Fomos chamados para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí a gente depara então com esse chamamento. Atos 2, está aqui pertinho, versículo 22. Deixa eu ver meu tempo aqui. Meu pai, não subiu, só tem 15 minutos. Irmãos, vai ter que acelerar, tá? Atos 2, versículo de número 22. Varões israelitas, atendeis essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Foi entre Israel, no meio do povo. Como vós mesmos sabeis, eles sabiam. Mas lembra bem, conhecimento não produz salvação.
entre aspas, né? O conhecimento não aplicado. Conhecer, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos aplicar, praticar. Versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio, a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-os por mão de iníquos. Eu vou aplicar essa figura de uma maneira diferente. Hoje, o Cristo que está dentro de você, como é que ele está? Ele está bem vivo? Ele está forte? Ele está pronto para a guerra? Ele está te empurrando para guerrear? Ele está te lançando para a briga? Para lutar contra tudo isso que está à sua volta? Tentando te subjugar? Tentando te colocar medo? Tentando te enfraquecer? Como Adão no jardim do Éden? Logo no pecado, a primeira pessoa que ele correu foi de quem? Foi de Deus. Quem podia salvá-lo? Deus. Quem podia mudar a história dele? Deus. Quem podia libertá-lo? Deus. Quem podia resgatá-lo? Deus. Quem criou? Deus. Ele era de quem? De Deus. Mas ele fugiu. Irmãos, e nós? Eu não quero fugir, irmãos. Ó Senhor Jesus, eu não posso mais parar. A minha vida está no altar. Eu quero ser o vencedor. Mas eu olho aqui, tá difícil. Mas eu quero. Não é o estar, mas é o estágio. Eu acho que é isso aí. Bom, Romanos 9, 27. Eu tenho que acelerar agora, tá, irmão? Porque senão o negócio tá, né? Romanos 9, 27. Vamos lá, ai meu pai. Mas relativamente a Israel, ele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Então aqui há um remanescente que será salvo da nação de Israel, como a areia do mar. Essa mescla aqui, quando a gente pega Gálatas, nós vemos um outro lado da descendência de Abraão. Essa aqui é a descendência terrena, a nação de Israel. E a descendência celestial? Deixa eu ver aqui, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11. Então a descendência terrena, nação de Israel. Hebreus capítulo 11, versículo... meu pai, 12. Versículo 12. Por isso, também aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Oh Senhor Jesus, aqui nós temos as duas. Esse desconhecido aqui, esse amortecido, nós sabemos quem é o primogênito, quem se tornou primogênito de Deus, o nosso Senhor Jesus, que depois, primeiro ele veio como unigênito, e depois se tornou primogênito, abrindo a porta para que eu e você entrássemos então como a descendência de Deus nas questões aí os descendentes celestiais, como as estrelas do céu. Então aqui nós temos as duas descendentes. Deixa eu ver, tem mais um versículo aqui. Gálatas capítulo 3. Meu Pai eterno. Ai, Jesus. Gálatas 3, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então lembra quais são os três pilares? Fé, a obra da fé, o amor, a operosidade do amor. Aliás, operosidade da fé, abnegação do amor. Abnegação é o mesmo que negar a sua vontade e amar o próximo. Amar o irmão como a si mesmo. Isso não quer dizer que você tem que morar com o irmão, tá? Às vezes a gente confunde isso, amar as pessoas, ficar lá e deixar bater no cesto. Não, nada disso. Amor é uma coisa, a injustiça é outra. Então amar é cuidar daqueles que Deus confiou a você. Então você não pode tomar aquilo que Deus não colocou. Se você tomar por conta própria, vai dar problema. E a questão da esperança. Então aqui, a primeira coisa que menciona aqui, é a questão da fé. Saber, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E a nossa fé está onde, irmãos? De tanta coisa que está sendo falada para nós, hein? Tantas coisas, já pensou? Você cutuca o celular aqui, sai umas idiosia dele assim, tanto trem, né? Tanto fantasma. Mas aí, ó o versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então somos a descendência celestial, né, de Abraão. Depois, os irmãos, uma sugestão para aqueles que não conhecem, por favor, vocês podem entrar no Amazon, comprar o alimento diário. O alimento diário, a semana 2
da série, afinal, o que detém o anticristo, lá mostra claramente a história de Israel. O contexto, desde quando houve a dispersão, a partir de Davi, dali para frente, irmãos, os reis começaram a conduzir. Só que cadê os profetas? Cadê o falar dos profetas? Cadê o povo ouvir os profetas? Não ouvia mais. E aí cada rei foi, o negócio virou, a bagunça virou. E a nação perdeu toda a sustentação, perdeu a base, perdeu até a sua região, seu território. Mas aí agora está sendo retomado e está tendo aí as ações de paz. Então tem todo um contexto histórico. Aí vocês vão conseguir ver isso no Alimento Diário, a semana 2, intitulado, afinal, o que detém o anticristo. Aí vocês vão pegar isso lá na quinta, sexta-feira, sábado, está bem descrito tudo isso lá, esse histórico aí. Mas aí eu quero dar um pulinho então sobre a nossa posição hoje, por causa do tempo. Aqui, eu estou estourando a tábua da beirada aqui. Mateus 24, versículo 32, 33, nós já lemos, né? Então a partir do 34 fala assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não confunda esse termo, a geração aqui, como apenas as pessoas dessa época. Nós estamos na era da igreja, tá? Nós estamos na era do Novo Testamento. Então nós temos uma geração inteira aí no Novo Testamento. Aí vem aqui descrevendo o que é isso. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, precisa tomar como base as palavras do Senhor. A nossa base é a Bíblia, é o falar profético, é o que Deus tem mostrado para nós. E nós temos, irmãos, à nossa frente, que o Senhor tem dado sabedoria, revelação, e quão grande revelação, para nos ajudar, nos direcionar, nos impulsionar a sair do medo, das trevas que assola a humanidade. Covid é só um detalhe, irmãos, é só um detalhe, pequeno, tem muito mais coisa aí, mas vamos lá. Versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como o Pai nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ó Senhor Jesus. Então veja bem, assim como foi, eu embolei aqui, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus sabe o dia e o momento da vinda do Senhor Jesus. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, olha, vai ser rápido a vinda do Filho do Homem. Aí ele fala aqui no finalzinho, se nós, como pai, que cuidamos da nossa casa, que cuida da igreja, que cuida do viver da igreja, sabemos que tem um ladrão por aí, nós não vamos vigiar não? É lógico que vamos vigiar, irmão. Agora, o que você vai fazer? Então, só para a gente finalizar, depois os irmãos leem até o versículo 44, por favor. Eu vou direto para Efésios, só para a gente finalizar por causa do meu tempo aqui, tá? É uma palavra de encorajamento. Gostaria muito de encorajar os irmãos a cada um ter a sua experiência. E aqui, esse capítulo 1 de Efésios, ele abrange praticamente tudo, todo o contexto e estrutura que eu e você precisamos no viver da vida da igreja, nesses últimos dias, para que não aconteça comigo ou com você o que aconteceu com Israel. Ouve, não pratica, rejeita, zomba, despreza, ouve todas as outras coisas, todo o terrorismo que está aí, tudo que assola hoje a humanidade, estou ouvindo, mas a palavra, o poder de Deus, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo quem crê, não ouve. Efésios 1,15, pode acompanhar comigo aí, tá bem? Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Aqui de cara já abraça os dois termos, ou os dois pilares básicos, sendo que são três, mas aqui já tem. A partir do momento em que você tem fé convicta no seu Senhor, no seu Salvador, no seu Libertador, pois para a liberdade foi que Cristo te libertou. Por isso nós não devemos nos voltar a jugo de escravidão, a ficarmos escravos do pecado, com medo das trevas, pois tem um Deus, nós somos filhos da luz, Ele nos fez filhos da luz,
processo de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Irmão, nós temos que orar uns pelos outros. Eu preciso orar por vocês. Vocês também têm que orar para mim. Batem também. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Como que isso vai acontecer? Iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza, qual é a sua esperança, qual é a riqueza que você tem, o que está acontecendo. Você está empobrecido, enfraquecido, desanimado, desencorajado, com medo, receoso, o que seja, o que está acontecendo? Mas eu e você precisamos de luz para os olhos do nosso coração, para que não aconteça igual aconteceu com Israel. O tempo deles ainda vai ter uma chance para o remanescente, mas a nossa chance é hoje, que se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. O que você está fazendo nessa terra? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Tem uma eficácia, tem um poder disponível para mim e para você. Versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo. Está vendo por que tem que estar em Cristo? Por que tem que estar na videira verdadeira? Tem tudo falso aí, tem um monte de trem falso aí, tá? Hoje tem uma coisa que mata, hoje tem uma coisa que cura, hoje tem essa que faz, hoje tem aquela que faz. Tem um monte de trem aí. Mas veja bem, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Há um homem na glória lá, ó. Nós ouvimos isso ontem. Versículo 21. Esse homem que está na glória, que está em você, que está em mim, que é o seu Senhor, que é o meu Senhor, ele tem o poder de estar acima de todo o principado, de toda a potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, não só hoje, não só naquela época, naquela era a lepra, que o bicho pegava lá. Hoje nós temos aí o Covid, tem um monte de outra coisa, mas só fala do Covid. O nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Cristo tem autoridade sobre tudo isso. O seu Cristo tem, o meu Cristo tem. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja, ela é o melhor ambiente para nós sermos guardados, para nós sermos supridos, protegidos e cuidados. Mas eu e você precisamos exercitar a fé, o amor, a esperança, praticando, invocar o nome do Senhor, orar e falar, cantar, ruminar, profetizar. Orar e ler, cantar e falar, ruminar, profetizar. Irmãos, se nós demos liberdade para o nosso Deus operar em nós, nosso Pai, nossa história vai mudar. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Sua palavra é muito clara. Em ti não há sombra de dúvida. Mas o Senhor sabe o que cada um está vivendo. Toda esse fantasma que hoje assola a humanidade. Muitas pessoas têm sido ceifadas, muitos irmãos, familiares, muitas coisas têm acontecido. E nós, Senhor, estamos aqui. Nós estamos aqui. Os nossos olhos são incapazes, impotentes, diante de todo esse quadro. Mas nós queremos aprender a confiar no Senhor. A crer que o Senhor está nos dando mais uma oportunidade. Sermos trabalhados, aperfeiçoados, para que o seu plano se cumpra em nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, nós abençoamos agora cada família, cada casal, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, os que irão ouvir ainda, aqueles que ainda não tiverem interesse, desperta interesse nele, Jesus. Muda a história de vida de cada um de nós. Produza uma nova vida, uma nova história para nós. Somos os teus filhos, nós te amamos. Cuida de nós, cuida de nós.
Nós repreendemos em teu nome toda essa esfera maligna, todo esse intento maligno, Covid e outras enfermidades, que sejam, quaisquer uma delas. Estamos cientes de que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor permita. E qualquer que seja a sua permissão, Senhor, nós queremos manter os nossos olhos em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso libertador. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. 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 Ó Senhor Jesus. Vou desligar, hein?